Nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham em mais essa oportunidade de trabalho, em mais essa oportunidade de reflexão. Nós, antes de darmos início à nossa atividade, gostaríamos de convidar nossos irmãos a uma prece, que é a prática, né, de toda a atividade espírita ao iniciarmos e ao mesmo ao encerrarmos, realizar um momento de reflexão elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade superior, pedindo o amparo, a assistência para os nossos dias, para que possamos estar na caminhada bem-sucedidos, bem amparados, de forma que os objetivos que nos propusemos na presente reencarnação possam ser alcançados. E que possamos estar receptivos à reflexão que ora estamos dando início, de forma a que possamos tirar o máximo proveito para que possa pautar, servir como base para a nossa caminhada na presente reencarnação. Assim seja. Então, meus irmãos, após essa pequena rogativa, essa pequena prece, o tema que iremos refletir hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade. O tema encontra-se lá no item 11 do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo 19, é A Fé Transporta Montanhas. Então, lá no capítulo, nós vamos encontrar, como dissemos no item 11, especificamente a fé, mãe da esperança e da caridade, essa oportunidade de reflexão que temos em relação a esse sentimento que é de uma importância incrível na nossa caminhada, na nossa vida, como recurso que nos fortalece, como recurso que nos permite a força necessária para os enfrentamentos das adversidades, enfim, dos enfrentamentos que temos que fazer, como habitantes de um mundo de provas e expiações, que todos nós sabemos é um mundo de seres imperfeitos, seres muitas vezes muito endividados, né? E que, naturalmente, pela lei de causa e efeito, temos que nos reencontrar, temos que fazer o enfrentamento das consequências daquilo que não tenhamos feito adequadamente em algum momento da nossa caminhada. E esta fé, então, como dissemos, é esse recurso, é esse suporte grandioso que, quando bem desenvolvida, bem compreendida, bem solidificada, ela é esse recurso incrível, esse recurso que nos dá esse ânimo, essa força, essa capacidade de realizarmos esses enfrentamentos de forma a não sucumbirmos diante dessas dificuldades. Então, inicialmente, gostaríamos de iniciar definindo a fé. Então, fé vem do latim fides, né? Que significa fidelidade, ou seja, acreditar incondicionalmente em algo, acreditar em Deus, acreditar em nós mesmos, porque Deus está dentro de nós. Então, devemos acreditar também em nós, nas nossas possibilidades como criadas por Deus, criadas pelo nosso Pai. E esperança significa esperar, é ter a paciência, a resignação, né? A capacidade de esperar o momento exato de cada coisa. Caridade, num sentido bem amplo, amor em ação. Então, a partir dessas três definições, está baseada exatamente a nossa reflexão de hoje, né? Agradecendo inicialmente a oportunidade que a Sociedade Espírita Jesus e que a doutrina espírita nos concede de estarmos realizando essas reflexões, esse aprendizado, naturalmente, sempre com o objetivo de ser um suporte para o nosso enfrentamento
né, nesta caminhada que todos nós nos encontramos, né, e que com certeza são recursos fundamentais para que, como dissemos, possamos fazer esse enfrentamento com as adversidades inerentes a estarmos habitando um mundo de provas e expiações, né, ainda que já num processo de transformação para mundo regenerado, mas que isso é algo que vai acontecendo naturalmente, né? E que, naturalmente, dependendo de como a gente já está direcionando a nossa caminhada, como estão sendo as nossas ações, o nosso desenvolvimento das nossas virtudes, com certeza esse processo tende a se realizar. Então, no item citado, na referência do nosso trabalho, José, espírito protetor, no item Instruções dos Espíritos, né, vem nos trazer uma reflexão sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, como dissemos inicialmente. E o benfeitor espiritual, ele inicia nos dizendo que a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa, não pode entorpecer. Então, fé ativa é aquela fé firme, aquela fé determinada, né? E nos coloca em ação, que venhamos a colocá-la em ação, não sendo aquela palavra vazia, aquela palavra oca, digamos assim, em que, diante da dificuldade, realmente venhamos a vacilar. Então, ela é firme, ela é determinante e deve ser ativa e não simplesmente algo que aparente, digamos assim, né? Então, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Então, a fé, como vimos inicialmente, é a matriz, inicialmente, da esperança e da caridade, mas, como nos diz o benfeitor, né, ela é a virtude que é mãe de todas as virtudes, a geradora, a geratriz de todas as virtudes que nos conduzem a Deus, que permite que venhamos a ter essa capacidade de fazer esse enfrentamento, né, desenvolvendo virtudes a partir desta fé e podermos seguir em frente, né? Então é importante que a gente saiba que esta fé ela já está em nós, na forma de germe, né? Ela é uma virtude inata que nasce com cada um de nós, na forma de uma pequena sementinha, que cabe a cada um de nós desenvolvê-la a partir da nossa determinação, da nossa vontade, tornando, então, aquela possibilidade, né, que é o germe, que é a sementinha, em algo que grandioso, em algo que verdadeiramente faz a diferença a partir do momento que a compreendemos, a desenvolvemos, né? E ela se solidifica sendo a geratriz, como dissemos, como o benfeitor nos coloca, de todas as demais virtudes. Então, essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Então, a fé, como geradora das demais, né, da esperança e da caridade. Então, elas formam uma trindade inseparável, estão sempre juntas. Estão desenvolvendo a fé, por conseguinte, as demais surgem naturalmente, se desenvolvendo na mesma proporção em que essa fé se torna grandiosa, enfim, se torna bem desenvolvida. Então, não é a fé que sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos, né? Então, essa fé é verdadeiramente aquilo que faz com que a gente tenha esperança, né? De que aquilo que nos foi prometido por Jesus em relação a Deus possa ser possível. Analisemos, por exemplo, a questão que o mestre nos coloca, de que o seu reino não é desse mundo. Então, verdadeiramente, com toda certeza, não sendo desse mundo, é o mundo espiritual, que é a sua condição de
de reinado, a sua hierarquia, a sua moralidade, né? Já que no plano físico, na matéria, os reis se caracterizam pela força, pela dominação, principalmente a época doméstica, né? Então, vejamos que essa fé verdadeiramente é o que embasa a nossa confiança naquilo que o Mestre nos trouxe como esperança, prometendo, né, a bem-aventurança aos aflitos, né, aos mansos de espírito, enfim, tudo aquilo que o Mestre veio nos trazer como recursos necessários. É a partir desta fé que se embasam as nossas esperanças. Então, ele questiona também, não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? Porque, por conseguinte, que amor? Tudo realmente fica duvidoso, tudo fica irreal a partir do momento em que essa fé não é sólida, não é forte, não é estruturada, né? Tudo é dúvida. Por que isso? Por que aquilo? Por que fazer o bem? Por que retribuir o mal com o bem? Né? É porque naturalmente existe uma lei do universo, uma lei de causa e efeito, em que colheremos as consequências daquilo que viermos a realizar. E ele segue o benfeitor a nos dizer que a fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Então, a partir do momento que esta trindade, como nos foi colocada, a partir da fé, da esperança e da caridade, com certeza, é a base da regeneração individual de cada um de nós. Lembremos-nos daquilo que nos disse o Mestre. Fora da caridade não há salvação. E essa salvação caracterizada pela nossa evolução, pela nossa transformação moral, pelo nosso crescimento como espíritos imortais. É necessário, segue o benfeitor, que essa base seja forte e durável. Pois se a menor dúvida puder abalá-la, o que será do edifício que construíste sobre ela? Então, fazendo uma análise na questão material e na questão moral, a fé é como aquela base daquela edificação, a base daquela construção que iremos fazer para construir um prédio. Se não for forte, se não for resistente a essa base, com certeza aquela edificação a ser edificada, aquela edificação a ser construída tenderá a ruir a partir de uma base insatisfatória, de uma base que não dê a sustentação a essa edificação. Trazendo agora para o lado moral, essa fé, né, ela é esta base para o enfrentamento das adversidades, para o enfrentamento daquilo que teremos que realizar ao longo da nossa caminhada, como dissemos inicialmente, para um ser, para seres, né, que habitam um mundo de provas e expiações, caracterizadas pela dor, pela dificuldade, naturalmente, não é por acaso que temos que fazer esses enfrentamentos. São os resultados daquilo que realizamos, as consequências daquilo que realizamos. São os testes, as provas, as expiações, oportunidade de nos reajustarmos com as leis do nosso Pai. E ele segue a nos dizer que erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Ou seja, que o enfrentamento que tenhamos que fazer ao longo dessa jornada seja com base numa fé firme, bem solidificada, uma fé que nos dê a estrutura necessária para os enfrentamentos que precisamos realizar. Que não ocorra de optarmos por essa fragilidade nesta base, na fé que deve nos sustentar, numa busca ou numa tentativa de saída dessa existência pela porta equivocada do suicídio. E é essa fé que nos sustenta, é essa fé que serve de base para esses enfrentamentos, evitando situações como essa que citamos.
Então, e ele chega a nos dizer que a nossa, que a vossa fé, a nossa fé, no caso, né, seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Então, vejamos que a imensidão de dificuldades a serem enfrentadas precisam dessa base, precisam desse sentimento bem desenvolvido, dessa virtude cada vez mais sólida, aonde possamos fazer esses enfrentamentos, porque a adversidade é muito grande. Não precisa ir muito longe para que possamos compreender. Vejamos o nosso mestre, ele não precisando passar pelo que ele passou, e vejam o quanto ele teve que, quanta dificuldade ele enfrentou. E, naturalmente, é apenas a partir de uma fé sólida, uma fé bem edificada, que esse enfrentamento pode ser realizado com resignação e com muita determinação. E ele segue a nos dizer que a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuem e mesmo a quem não desejaria possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio da indiferença. Então, a importância da fé bem solidificada, bem edificada em nossos corações, porque ela se transmite, como diz o benfeitor, àqueles que estão conosco na caminhada, pela nossa exemplificação, quando conseguimos realizar tal tarefa, desenvolvendo-a, solidificando-a, nós conseguimos contagiar, digamos assim, aqueles que estão conosco pela exemplificação. E essa, como sempre nos disse o mestre, é a melhor forma de influenciarmos os nossos irmãos, porque cada um é responsável pelas suas ações e, naturalmente, pelas consequências das mesmas, né? Mas que podemos influenciar pela exemplificação. E essa é a melhor forma e a única forma de influenciarmos os nossos irmãos, exemplificando, despertando em cada um essa necessidade, esse desejo, a partir da exemplificação, onde alguém olha nós realizando os enfrentamentos e se admiram da força, da resignação e da nossa capacidade de enfrentar essas adversidades. Então, que a gente consiga verdadeiramente ser aqueles que, estando em uma caminhada, a partir da caridade moral, possamos influenciar positivamente aqueles que estão conosco na caminhada. Então, o benfeitor segue a nos dizer: pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortalece e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, vejamos que, como fez o mestre, porque se a gente for parar para pensar, naturalmente não será necessário muito esforço para ver o quanto ele nos transmitiu os seus ensinamentos, as necessidades de desenvolvimento de virtudes, ele ensinou, ele nos exemplificou. E é exatamente isso que nos é recomendado, que exemplifiquemos pela nossa força, na nossa esperança, na certeza, na confiança no Pai, no Mestre, naquilo que Ele nos prometeu, porque com certeza, vindo de Deus, vindo de Jesus, vindo da espiritualidade, não há no que vacilarmos, no que duvidarmos, o mínimo que seja, naquilo que provém da espiritualidade superior. Então, e o benfeitor segue a nos dizer que tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza,
sua bondade e sua pureza e na sua racionalidade. Então, a fé, meus irmãos, é importante que a gente tenha em mente que ela precisa ser raciocinada, a capacidade de vermos o porquê das coisas, não apenas porque nos disseram que devemos ter fé. Não, a fé, como nos prega, como nos trouxe o Mestre, e como a doutrina espírita nos coloca, de forma muito clara, ela deve ser raciocinada, racionalizada, passar pelo crivo da nossa razão, para não fazermos apenas por fazer, porque alguém nos disse que era para ser feito, né? Então, ele segue a nos dizer que não admitais fé sem controle, essa filha cega da cegueira, quando não é uma fé raciocinada, uma fé compreendendo o porquê a temos, realmente é complicado. Ela tem que passar pelo crivo da nossa razão, aonde podemos ter o entendimento do porquê estamos agindo daquela maneira. Então, ele nos diz que amai a Deus, mas sabei porque o amais, né? Porque ele é o nosso Pai, é o nosso Criador, porque como nos disse o Mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é confiando, é crendo naquilo que nos é colocado, não simplesmente acreditando, mas entendendo o porquê dessa crença, o porquê de crermos naquilo que nos é colocado. E ele segue a nos dizer que seguir os nossos conselhos, mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Então vejamos que tudo tem uma razão, tem uma finalidade, o porquê, lei de causa e efeito, como dissemos. A partir das nossas ações é que colheremos os resultados, as consequências daquilo que fizemos. A doutrina espírita nos mostra de uma forma muito clara que as nossas ações, em conformidade com a lei de Deus, é geradora de paz, de felicidade, é geradora da nossa tranquilidade. E as ações em contrariedade a essas mesmas leis do nosso Pai é a causadora das dores, das dificuldades, de tudo aquilo que vem em prejuízo as consequências desagradáveis resultantes daquilo que fizemos de forma equivocada. Então, ele segue a nos dizer: crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Então, ele vem nos dizer que temos que crer, como dissemos, com racionalidade, pensando, acreditando, raciocinando o porquê estamos agindo daquela forma. Então, sem fraquejar. A partir do momento que vemos, compreendemos e entendemos as razões que devemos seguir aquilo que nos é ensinado, que nos é transmitido, né? Os milagres, então, são a obra da fé. Os milagres que dissemos é aquelas situações que praticamente, né, em outras circunstâncias seriam insuperáveis. Mas quando a fé é forte, é determinada, é robusta, com toda certeza, temos a força necessária para o enfrentamento sem esmorecer, com resignação e com fé. Então, para que a gente já encaminhando para o final da nossa reflexão, naturalmente, já citamos algumas situações, né, que o mestre nos trouxe, principalmente da sua exemplificação. Nós gostaríamos de fazer algumas citações em relação à fé, a fé que o mestre sempre nos colocou, e então dizendo que é natural que, se falando de fé, não poderíamos deixar de citar Jesus em duas passagens, uma exemplificando, né, a presença da fé, e outra na sua ausência ou em sua insuficiência. Então, naturalmente, o mestre, como sendo o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, como dissemos anteriormente, tendo sido aquele que, enviado pelo nosso Pai para nos servir de exemplo, modelo e guia, então nos deixou os ensinamentos, não só os ensinamentos, mas a sua vivência. E aí, nas citações que gostaríamos de fazer
da presença da fé, e numa situação oposta, né? Vamos citar o caso de Marcos, né? A, a situação citada em Marcos, capítulo 5, versículo de 24 a 34, em que a mulher que apresentava um fluxo hemorrágico, né, há anos, vencendo a multidão que cercava Jesus, toca suas vestes na busca dessa cura, tendo sido curado. O mestre, percebendo que havia saído dele energia, né, questiona quem o tocou. E a mulher se apresenta citando a sua situação. E o mestre vai e diz a ela: a tua fé te curou. Temos aí uma demonstração da fé presente, da fé que realmente consegue a realização daquilo que Deus. Em uma outra situação, na caracterização da falta, né, ou na ausência da fé, ou na fé insuficiente, está em Mateus, capítulo 17, versículo 15 a 18, em que um pai leva seu filho aos discípulos do mestre para curá-lo, e não conseguindo, é levado a Jesus, e afasta o espírito que o obsidiava, né? Ao procurarem em separado Jesus, os seus discípulos questionam: por que vós o curaste e nós não conseguimos curá-lo? E o mestre faz a afirmativa ou o diagnóstico de que lhes faltou fé, e eles não tiveram fé suficiente para realizar a cura daquele menino, né? Fazer o afastamento daquele espírito aquele espírito impuro que o importunava, né? Então o mestre demonstrando, e tantos outros casos poderíamos citar dessa fé que todos nós devemos desenvolvê-la, né? Porque é o recurso necessário para que venhamos a fazer os enfrentamentos. Uma demonstração do quanto temos que trabalhar a nossa fé para que ela se torne o mais robusta possível. E a partir desse desenvolvimento, então, as demais virtudes serão desenvolvidas, principalmente como nos é colocado no texto. A fé, a fé, mãe geradora, né, geratriz da esperança e da caridade. Como eles disseram os benfeitores, que todas as demais se desenvolvem a partir da robusteza, a partir do estabelecimento da fé bem estruturada, daquela fé robusta que é o suporte para cada ser humano ao longo da sua caminhada. Então, meus irmãos, era o que tínhamos para hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, por essa reflexão, e que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer com cada um de nós em mais essa oportunidade.